programa exclusivo ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel, e para esse bate-papo eu tenho aqui na minha frente Pablo Medeiros. Boa noite, Pablo. Boa noite, Marley. Boa noite. E nessa noite temos aqui o Marley Couto, que é gerente comercial da Revemar Volkswagen, para um bate-papo, falar um pouquinho aí de Volkswagen, da nova concessionária. Boa noite, Marley. Bacana, boa noite a todos, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje, para poder contar um pouquinho aí das minhas experiências, né, e da Revemar Volkswagen, né, seu novo conceito em Manaus, né. Show de bola, Marley. Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Só na Toyolex você encontra Yaris com câmbio automático a partir de R$ 89.990 e Hilux Diesel a partir de R$ 229.990 à vista. Aproveite! Olha, e tem mais, hein? Tem bônus em acessórios e emplacamentos inclusos. Conta ainda com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. As ofertas, meu amigo, são válidas até 31 de agosto. Então corre, liga logo no 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos Toyota. É na Toyolex. Agora, para você que está pensando em fazer um consórcio, meu amigo, chegou o consórcio Toyota, que é simples e rápido, e o melhor de tudo isso é que na compra do seu Toyota você ainda ganha 1% de cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Para maiores informações, basta ir na Toyolex, lá na Avenida Constantino Neri, ou mandar um WhatsApp no 981 18 0390. 981 18 0390. Agora eu tenho um recado para você que, caso tenha sido abordado em uma blitz da lei seca e tenha sido constatado que você estava dirigindo sob a influência de álcool, você tem alguns problemas para resolver, que não se limitam ao pagamento do valor da multa, que chega a quase R$3.000. Além da multa, outro problema que o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar é a suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 12 meses. Já pensou aí, Pablo, passar um ano sem poder dirigir? Então, meu amigo, comece pelo seu direito à defesa, pelo motivo de que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isso está na nossa Constituição Federal. Converse com Dabella Despachante para analisar o seu caso. E o melhor de tudo isso, a consulta é grátis pelo WhatsApp, pelo 99519 4914, 99519 4914. E olha, aquele cliente que fechar o serviço vai ganhar 10% de desconto. Liga logo lá, manda um WhatsApp, fala que viu aqui no QGCast. Da Bela Despachante, siga sempre em a sua melhor direção. O Marley, para a gente começar o nosso bate-papo, conta aí pra gente como é que foi que tu entrou nesse mercado automotivo. A gente já bateu um papo e tu, imagina, tu começou já em locação, não foi isso? Foi isso mesmo. Eu sou do interior do estado de Goiás, né? Morei em Goiânia um tempo, né? Tu é do interior de Goiás, né? Qual é a cidade? Cidade de Rio Verde. Rio Verde. Celeiro do agronegócio, né? Eita! Eu comecei em meados de 2005, né? Eu comecei numa locadora chamada Brasil Car, né? Era uma locadora pequena ali da região. 17 anos atrás. Exatamente. E aí lá começou a minha história como gerente comercial, né? A dificuldade era grande, você vender locação, convencer o público, o cliente a alocar ao invés de comprar, né? Mas foi uma experiência muito boa, que abriu portas assim para esse ramo de vendas de automóveis, né? Que é uma paixão que eu tenho há muitos anos mesmo.
Aham. Ficou quanto tempo aí nesse mercado de locação? De locação, fiquei 5 anos. 5 anos. 5 anos. E no momento completamente diferente do que é hoje, né? A locação, né? E como tu tava falando aí, tu tinha que convencer o cara a ver as vantagens de locar um carro, Exatamente. né? Na altura era algo muito novo ainda, né? Então sempre aquela rejeição, melhor comprar ou locar, né? De verdade eu ainda tenho essa dúvida se é melhor comprar ou locar. Ainda mais hoje, né? Eu acho não, eu tenho quase certeza que é melhor comprar. Que é melhor comprar. Compre, meu amigo, compre. É isso aí. E aí ficou o quê? De 2005 a... Isso, de 2005 a 2010. Em 2010... 5 anos. 5 anos. Em 2010 eu tive um convite para trabalhar em uma concessionária, né? Eu fiquei entre Volkswagen e Fiat na época, né? Olha aí, já, né? Era o destino. Não, mas a história com a Volkswagen, ela vem bem antes de eu nascer. A minha mãe, ela foi colaboradora de uma concessionária da Volkswagen na minha cidade. Caramba. Ela deixou de trabalhar quando eu nasci. Então já tava pode-se aí. dizer que eu já estava com o pé lá dentro, né? Já... Nasci dentro de uma concessionária Volkswagen. O DNA tem VW. Tem VW, né? Se não fizer... é coincidência o W na frente do meu não nome, é isso. Se fizer uma análise do teu DNA, vai encontrar ali. Vai encontrar. Né? Que bacana. Então, imagina, tu já tem uma ligação sentimental com a marca, né? Ali Isso. Apesar de ter começado com a Fiat, né? Uma cidade Eu já ia vizinha de perguntar, Verde. tu começou na Fiat. Foi na Fiat. Foi pra né? Fiat. Na realidade, chegou o momento que eu estou realizando o meu sonho agora, né? Entendi. Porque anteriormente eu nunca havia tido a experiência com a Volkswagen. Então, eu passei um tempo na Fiat, trabalhei de 2010 a 2017 na Fiat, representando 2 grupos diferentes nesse período, né? Depois eu tive uma experiência... também como gerente comercial? Não, eu comecei como vendedor. Vendedor mesmo, né? Exatamente, comecei como vendedor. Em 6 meses eu consegui uma oportunidade para me tornar supervisor. Com mais 5 meses eu me tornei gerente de uma filial na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. já ali pertinho de Rondônia, né? Não. Cuiabá. Cuiabá? Né? É Mato Grosso, né? Tá. Tá lá no extremo, né? E, enfim, uma área também de muita produção de soja, enfim, né? E comecei a trabalhar ali com frotistas, né? Atendendo vendas especiais. Venda direta, né? E aí eu fiquei na Fiat até 2017. Depois fui convidado para uma experiência na Hyundai. Totalmente diferente, né? Eu fui para a cidade de Marabá, no interior. Ficou quanto tempo de Fiat? Só para 7 anos. 7 anos de Fiat. 7 anos de Fiat. 2006... de 2010 a 2017. Tá. Meados de 2017, eu fui convidado para assumir uma operação da Hyundai, na cidade de Marabá, no Pará. E lá eu fiquei até 2019, início de 2019. Aí, pela proximidade de Campo Grande, eu recebi um outro convite para assumir uma marca Chevrolet, né? Tive passagem pela Chevrolet também. Fui para um grande grupo, um grupo muito respeitado. Foi uma experiência fantástica que eu tive também na região de Campo Grande, pela Chevrolet. E aí já tinha conhecimento aí, os titulares do grupo Revemar, né? Eu tive um convite em plena pandemia para vir para o grupo Revemar, né? No início de no início da pandemia, em março de 2020. 2020. Aí eu fui para São Luís do Maranhão. Porém, lá uma experiência diferente também com a marca Nissan. Né? Com a Nissan. Tem uma grande representatividade dentro do grupo Revemar, né? Passei 2 anos em São Luís do Maranhão. E aí agora, com esse novo desafio, com a Volkswagen aqui na cidade de Manaus, né? Pouco mais de 2 meses aqui. Pouco mais de 2 meses. Bacana, imagina. Passou aí por Fiat, né? Tem uma experiência completa, né? Fiat, Hyundai. Sem falar pelos locais onde eu passei, né? Culturas diferentes, regiões diferentes, né? Modos operantes de cada lugar de maneira diferente, né? E assim, uma boa observação que tu fez, assim. Como tu passou por lugares muito diferentes, tu tem como dizer assim, se há diferença entre as pessoas
Qual foi que tu falou? Rondonópolis? Qual? Vamos lá, vamos pontuar. Bora lá. Eu sou nascido e criado em Rio Verde, Goiás, né? Isso. Aí começou a trabalhar em Campo Grande. Eu venho da área de indústria, Goiânia, desculpa. Eu venho da área de indústria antes de tudo isso, né? Mas tá. o momento Já onde tinha eu essa experiência. Sim, eu trabalhei na Unilever, né? Que é uma multinacional. Na área então de tem uma bagagem muito boa, né? Isso. Morei fora do país também um tempo. E aí, quando eu retornei, que eu ingressei nessa área de automóveis, foi com a locadora, né? Entendi. Antes eu tinha só uma paixão, uma pesquisa pelo produto, enfim. Já queria trabalhar na área. Já queria estar na área, né? Entendi. Mas, digamos assim, foi na locadora que eu tive esse primeiro contato mais profissional, com a compra, com a venda de automóveis, né? Com a locação, né? E aí depois eu fui trabalhar na concessionária como vendedor, supervisor, depois eu fui gerente de vendas, né? E depois eu me tornei gerente comercial. Então, seria a diferença entre as praças que tu trabalhou? Tem muita diferença? Tem bastante, né? Cada localidade, cada região do nosso país tem particularidades diferentes. Então, pessoas diferentes. Tu tem há pouco tempo em Manaus, mas o que tu observou diferente aqui? Então, eu assim, para ser sincero com vocês, eu estou adorando Manaus, né? Eu tinha uma expectativa muito diferente do que era essa região, né? É uma riqueza muito grande essa região, todo mundo quer estar aqui, todo mundo deseja, né? O Amazonas, né? Mas não tem noção da estrutura da cidade, das pessoas, né? Eu fui muito bem acolhido aqui, né? Pelos meus colegas de trabalho, por algumas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer. Mas o manauara, ele é um povo alegre, é um povo pra frente, pra cima, né? E amistoso, né? Muito amistoso. Eu fui muito bem acolhido aqui, muito bem acolhido mesmo, né? Eu de verdade, né, que a minha mulher não me escute, mas... Não, ela não tá ouvindo. Mas eu não tenho a mínima vontade hoje de pensar em uma mudança, né? Eu quero ficar por muito tempo aqui, viu, gente? Passar um tempinho aqui na Terra, né? Eu lembrei do seu Alan, né? Ele veio pra cá e tá há 40 anos, né? 50, né? Coisinha pouca. A mulher dele, a esposa dele vai dar um pulo. Pois é. Vai dar um pulo. A minha família tem só um mês que eles chegaram, né? Ainda tá na fase de adaptação ainda, né? A logística pra cá é um pouco complicado. Tem filhos? Tenho 4 filhos. E tu falando de logística, né? Tu já percebeu que o transit time é diferente, né, cara? Muito diferente, né? A minha mobília, mudança, carro pessoal, demorou mais de 30 dias para poder chegar, né? Poder estruturar. Isso é verdade, é uma coisa que tem que se acostumar, né? A gente está ilhado aqui, né? De uma certa forma, a gente está ilhado, né? As riquezas permanecem muito aqui, mas toda até essa questão de logística, de onde tem os faturamentos dos nossos carros, ele tem esse período aí que oscila de 20 a 35 dias, dependendo da marca, né? Então, o pessoal que já é acostumado com essa particularidade aqui da nossa região, né? Por exemplo, em São Luís, quanto tempo era? É um pouco menor, né? Apesar que está no extremo também, né? Um pouquinho torno de 15 a 17 dias. Porque tem estrada, né? Então fica muito mais fácil. Aqui é quase o dobro, né? Caramba. Porque assim, por exemplo, carro chega aqui de balsa, né? Então só o transporte pela balsa são mais de 7 dias, né? Aí tem a burocracia de entrada, né? De verificação, de documentação. Você tem inspeção que demora mais 1 ou 2 dias, né? Aí aumenta o tempo realmente. Aumenta o tempo, né? Mas eu ainda estou me acostumando também com isso. Cara, imagina, aí tu foi gerente de locadora e depois voltou a ser vendedor, então, mas também tu veio de outro negócio, né? Foi. Veio de outro setor e lógico, o homem sempre tem aquela ligação com o carro, sempre tem aquele amor com o carro. Cara, e imagina, como é que foi Fiat pra ti? Porque tu veio de locadora e mudou teu mindset para venda, né? A gente brincou ainda agora aqui. Porque assim, né? Para você ter uma experiência significativa, pelo menos como eu atuava, como a locadora que eu representava atuava, você tinha que conhecer de produto, né? E, enfim, na altura foi aonde me deu uma oportunidade que eu achei... no momento eu deslumbrei a área econômica, financeira mesmo, então... Pelo que o grupo me ofereceu na altura,
foi uma experiência muito bacana, né? Mas eu aprendi muito dentro do universo da montadora, Fiat, que foi onde abriu as portas, né? Foi o pontapé inicial, Foi né? o pontapé inicial, né? Então, não posso ser ingrato em dizer que foi uma experiência fantástica, né? Fantástica, né? Mas eu sempre almejei estar onde eu estou. Se eu desenhei, eu planejei isso, né? Porque na minha região, a Volkswagen era uma marca muito forte. Então, assim, também não era muito fácil um vendedor na minha época começar pela Volkswagen. Era muito disputado. Muito disputado, era uma área muito seleta, geralmente consultores mais experientes já estavam ali há muitos anos, né? Desenvolvendo ali, já tinha uma carteira muito forte. Então, para você ter essa oportunidade também, não era algo muito simples para você já de cara começar a sua carreira como vendedor de carro, uma marca de grande representatividade, né? E na Fiat, como, enfim... E venda direta, hein? Foi venda direta, né? Acho que pela postura como eu desempenhava o meu trabalho na área comercial, na locadora, eu tinha um contato mais próximo, né, do dono dessa concessionária. Que o convite veio do proprietário, né? Que a gente chama do titular, né? Do titular. Isso. E para ti que passou pela venda direta, hoje, imagina, a gente tá até conversando aqui em off, como é que tu vê isso? Porque até então, venda direta, o cara tinha outra abordagem, né? De certa forma, o vendedor de venda direta, ele tinha um perfil um pouco diferente do showroom, né? O cliente frotista, ele é um cliente que ele é um profissional, né? Exatamente. Ele já conhece o produto, então ele não analisa só o design, o sonho, enfim, não. Ele está mais voltado pelo lado do aspecto econômico do produto, né? Muito mais racional, né? Muito mais racional, mais profissional. Então ele analisa custo de manutenção, ele analisa custo de revenda, ele analisa também o que os clientes que ele vem almejar, o uso do veículo, né? Porque quando você fala em frotista, no público da locadora você tem diversos nichos, né? Você tem aquela locação eventual. Sim. Porque dentro da concessionária em venda direta você atende muitas locadoras também, né? Que é um frotista muito forte, né? E tem aquele que atende às vezes empresas. Eu sou dono de uma empresa, eu preciso aqui para atender, vamos falar na área de comunicação, uma exposição. Poxa, sei lá, eu preciso de X carros para poder atender a minha demanda, né? Então, assim, esses frotistas comprando direto, locando, ele vai fazer uma análise econômica daquele produto. Se ele vai atender as especificações técnicas para a demanda que ele necessita, custo de manutenção e custo de revenda, né? Então, assim, foi uma área que me profissionalizou mais ainda, né? Essa paixão por carro, esse entendimento por carro, entender a necessidade do cliente na ponta, né? Me ajudou bastante nessa área de venda direta, onde eu consegui, digamos assim, crescer muito rápido, né? Eu me tornei gerente nessa área de concessionária com 11 meses apenas. Foi a minha trajetória entre vendedor, supervisor e gerente, né? Apesar que eu me julgo que eu ainda sou o vendedor do início, né? E para ser um bom vendedor, eu acho que eu ainda tenho que aprender muito ainda. Não é tão simples assim vender, né? Muitos pensam que é um negócio simples, né? Que é simplesmente... que a gente estava falando de atendimento, né? Sim. Atendimento, ele é muito mais do que regras de boa educação. Sim. Um bom atendimento hoje é você surpreender a necessidade real do seu cliente. É você superar as expectativas que ele tem, com a experiência que ele vai ter com a sua marca, com o seu produto, com a sua empresa, né? Então, antes, quando eu iniciei essa trajetória, eu descobri numa recepção de um hotel, que eu fui um recepcionista de hotel lá no meu início, que, poxa, cara, que legal, vender tem tudo a ver com você, simplesmente a regra básica que você aprendeu com seus pais, a regra de educação. Começa por aí, né? E na realidade hoje, o vendedor de hoje, o consultor de hoje, ele tem que ter muito mais preparação. Isso aí é o básico, né? Se você não tem educação, não dá nem para dizer que você é um vendedor, né? Isso é verdade. O Marley, como superar tantas expectativas hoje desse consumidor que já chega na concessionária com tanta informação, né? Imagina, quantidade de informação que se tem devido à internet, né? Eu até falo que o primeiro test drive é em vídeo. O cara entrou ali no YouTube, Exato.
Vou ver aqui. Às vezes o cliente modelo sabe tal, mais detalhes do que você, versão né? tal. Isso é verdade. Qual é o consumo, ele já fica sabendo, qual é a central multimídia, o que tem diferente, às vezes já vai logo sabendo quais são os pacotes que compõem, né? Como é que será superar essas expectativas com tanta informação que o cliente já chega na concessionária? Na realidade, eu acho que assim, um bom atendimento começa por aí, né? O cliente, ele estando municiado, informado do que é o produto, você tem uma fase diferente de como era antes, né? Antes o cliente ele vinha até a concessionária para conhecer as novidades, ele não tinha às vezes noção do produto, o lançamento, que aquilo poderia realizar. Hoje não, ele já vem para ter a experiência, o contato, né? Enfim. Então, eu acho que você, hoje, a gente está num patamar que vendedor teve um nome muito feio aí durante muito tempo, aquele medo do cliente tendo medo do vendedor de empurrar um produto, de enganar, né? Hoje, Sim. você não pode agir dessa forma, né? Na realidade, você tem que se esforçar para entender a necessidade real desse cliente, desse consumidor, E né? trabalhar com transparência. E trabalhar com transparência. Acima de tudo, trabalhar com transparência, né? Então, ele vem até a concessionária hoje, que é o caso, é o que eu represento, Aham. para ter experiência física com o produto, para tirar aquelas dúvidas que ele tem perguntas, mas ele já tem algumas respostas, para ver qual que encaixa melhor na experiência dele, né? E aí, enfim, ele vai buscar meios para que ele possa ter uma experiência financeira agradável, um financiamento, uma avaliação do seminovo, né? Em ter certeza que ele está fazendo a escolha ideal para atender o nicho que ele procura, seja ele, seja a família, enfim, né? Então eu acredito que o vendedor, o consultor do momento, ele tem que entender mais de pessoas, até mais do que produto. Porque de produto passa a ser uma obrigatoriedade, o cliente já está inteirado desse assunto, já tem o conhecimento, né? E aí você tem que, para você surpreender esse cliente, de verdade é tratar com honestidade, com transparência, né? E conduzir esse cliente a realizar realmente seu sonho, sua expectativa. Eu acho que é isso que vai trazer uma fidelização do cliente do hoje para sua marca, para o produto que você representa. Então, assim, voltando ao que tu falou aí, então tu acha que a sondagem, vamos dizer assim, é a parte mais importante para ele poder atender às necessidades do cliente, como tu falou, e sempre deu ênfase na real necessidade dele? O cliente ele não quer ser enganado mais, né? Ele não quer... Tem alguns segmentos que antes, assim, você pintava um quadro e a realidade era outra. Não, o cliente hoje ele quer se sentir à vontade para fazer as suas escolhas, né? Então eu acredito que o cliente hoje, talvez até tirando um pouco do nicho de automóveis, que é o que eu represento Sim. hoje, mas o cliente hoje ele quer ter transparência, ele quer ter certeza da sua escolha, que ele está fazendo uma escolha perfeita. E isso, você só consegue isso mostrando transparência, para que você mostre credibilidade naquilo que você representa, né? Eu acho que a gente não pode, para ser um bom vendedor, você não pode estar preocupado só em vender. Você tem que estar preocupado em fazer uma história feliz, uma pessoa feliz, um cliente feliz, porque é isso que vai te dar um retorno no futuro, de indicações, de repente ele ter uma nova experiência e ter vontade de voltar no seu ambiente para fazer negócio com você. Hoje você não faz negócio com quem você não confia, com quem você não acredita. Ninguém né? faz mesmo. Você não faz, né? É uma coisa que eu cito muito para a equipe de vendas. Às vezes você tem 2 produtos. Quando você tem um produto que remete só a preço, até você se desconfia. Poxa, se eu sei que o valor agregado é maior, se é só preço, será que esse produto é verdadeiro? Será que não tem alguma pegadinha em cima dessa situação? Começa Enfim, a fazer perguntas. É isso, né? Então, não está só relacionado a preço. E sim, na minha opinião, credibilidade, confiança, transparência, né? A gente paga, está disposto a pagar mais caro por um bom produto, né? Não que o cliente ele não vai ter isso, obviamente. A gente tem que achar um equilíbrio, uma coisa que seja justa, né? Porque ninguém trabalha de graça para ninguém, né? Tudo tem um preço, mas desde que esse preço seja justo, eu acho que tudo tem seu valor, né? Então, a gente quer hoje mostrar que a gente não quer
falar de preço somente. A gente quer falar do valor agregado, né? A experiência, né? De você... Tem uma ir e entrega voltar. maior, né? Uma entrega maior, exatamente. É o cliente realmente ele se sentir especial, né? Porque se ele se sentir especial, se sentir à vontade, naturalmente ele vai fazer um bom negócio. Um negócio que ele entenda que é justo tanto para ele quanto para quem está ali representando aquele produto, né? Eu me baseio nesses anos que eu tenho de experiência com carro, com vendas de outros segmentos, de outros produtos, prestação de serviço, indústria, onde eu morei em várias regiões do Brasil, já morei fora do Brasil. Então, é o que de verdade eu acredito que é o diferencial para o momento que a gente está vivendo hoje. Esse momento do digital, né? Porque muitas das vezes eu até te pergunto, Jana, nesse momento do digital, grande parte aí dos contatos, ele acho que 100% do processo de venda, vamos botar aí, será 80% ele vai no digital, os 20% vai finalizar no PDV, né? WhatsApp, eu digo do processo inteiro, da trajetória, mas ainda, né? tem muitas pessoas que ainda vai ainda do método tradicional. Eu acho que hoje não seria... Eu acho que ainda tem muito ainda. Tem muitas pessoas que querem ver para crer, né? Mas existe um crescimento cara gosta daquele muito cafezinho. grande. Ah, sim, existe... Porque às vezes, assim, ainda tem muitas situações que envolve fraudes, né? Sim. Então, você tendo um local físico, você tem uma credibilidade maior, né? Mas, digamos assim, quando eu iniciei esse processo de vendas de automóveis, era uma quantia muito menor. Mas hoje ela vem tendo um crescimento pelas facilidades, pelo meio digital, muito grande. Mas ela ainda não supera essa quantidade de 80% com 20%. Entendi. Eu acho que ela está, de verdade, pelas experiências que eu já vivi, ela está caminhando aí de 30% a 40%. Mas 60% das pessoas ainda, elas fecham um negócio presencial. Tá? Ela começa a fazer uma pesquisa no digital. Então, exatamente. Né? Eu digo do processo inteiro de venda, ele ali, vamos dizer, ele leva 60% ele começa do processo. ele começa a estudar 70% digitalmente. do processo ele começa digital, o vídeo, vendo um vídeo na internet, né? Entrando ali numa landing page, conversando e depois... O fechamento ainda é muito presencial. ainda, né? Digamos assim, eu optei em fazer uma escolha pelo produto Volkswagen, né? Eu começo ali a pesquisar os produtos, as dimensões, eu já tenho uma ideia do que eu preciso, e aí você trata isso pelo meio digital, né? Quando você tem assim uma soma de fatores que gera talvez um impacto, você vai até a concessionária hoje para poder conhecer fisicamente, realizar um test drive e posteriormente fechar ali presencialmente, né? Mas tem um crescimento também grande de clientes que querem fazer tudo pelo digital, né? Mas tu acha que a pandemia deu uma acelerada nisso? Muito, muito. Nessa questão do digital, totalmente digital. O cara não quer nem... Ele quer conveniência, entendeu? Ele quer rapidez. Muito. A gente se adaptou muito rápido a isso, né? O sistema bancário, tinha algumas operações que já estavam bem adiantadas, outras nem tanto. Mas a pandemia, acho que ela mostrou um novo método mais simplificado, mais ágil, mais rápido, que a partir do momento que a gente vai tendo mais confiança nessas ferramentas, para a gente ter segurança... E o uso dela para ser maior, isso, né? Eu acho que isso é um processo irreversível. Então, para ti, o tendência é futuro aumentar. é principalmente digital. Eu acredito. Tá no caminho, como tu falou, Está 30%, no caminho, 40%. Está no caminho, né? Está no caminho, porque ainda tem muita desconfiança, né, no processo do fechamento, né? Poxa, sei lá, chegou um negócio aqui muito bom, vou fazer um depósito, poxa, mas será? Será que é real? Será que não é? Então o cliente, ele quer ter essa experiência. Eu ia chegar nesse ponto, mas a grande questão também que eu falo é, como tu falou, né? Imagina, confiança, né? E aí, como é que eu levo isso? Que muitas das vezes o processo de venda hoje, o WhatsApp é um aliado, nem precisa dizer, né? Tu vai ver a quantidade que tu passava de e-mail há, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, e a quantidade de assuntos que tu resolve pelo WhatsApp. Ele revolucionou, né? Quando eu comecei na área de vendas, não tinha WhatsApp ainda, né?
Aham. O WhatsApp ele veio durante esse processo, né? Só tinha o bip. E assim, não era algo Da que época funcionava, do... Calma aí, deixa eu mandar uma assim. mensagem aí. Liga lá, mandava mensagem. Só tinha o bip. Essa eu nem lembro, eu só ouvi falar. Viu? Ligava lá, olha, mensagem para PG número tal. Tanana. Aí, prim, já era. E tinha uma quantidade, né? E o Marley, imagina, como tu tava colocando, por isso que eu te pergunto, né? Como é que tu vai levar isso para o mundo digital, né? Levar esse atendimento de excelência, porque é a quantidade de informações que às vezes a gente troca aí pelo WhatsApp. Eu acredito que até mesmo no formato de negócio de vocês, eu acredito que vocês têm um WhatsApp também que, né? Sim, total, sim, né? Sim. Que é frio, né? A base da negociação hoje, na maioria dos casos, ela começa pelo WhatsApp. Na maioria dos casos, ela começa pelo WhatsApp, né? O cliente realmente ele vai até a concessionária depois que ele já está decidido realmente em qual produto escolher, qual produto comprar. Ele vai fechar. Ele vai fechar ou ele vai ter a experiência no nosso caso lá, de fazer o best drive, né? O test drive perfeito ali. Mas até ele chegar a esse ponto, ele vai ver as opções, às vezes tudo pelo meio digital. E aí, essa que é a grande questão, né? Porque sempre às vezes o WhatsApp é frio, né? E eu acho que esse que é o desafio, né? Encontrar o ponto, né? O ponto para cada relacionamento que tu está iniciando ali pelo WhatsApp, né? Hoje a gente tenta deixar o cliente muito à vontade para ele escolher qual o canal que ele quer esse atendimento, né? Se é pelo meio de telefone, né? Eu sou de uma geração que o telefone, para mim, é muito mais eficiente, né? Quero resolver algo de extrema urgência, eu ligo, né? Mas a gente está migrando para uma geração que muitas pessoas querem só ali teclar, né? Às vezes ele está numa sala de reunião, como nós estamos aqui, no meio de uma reunião, porém ao vivo, né? Pode estar acontecendo, às vezes, até um bate-papo paralelo aqui, buscando informações, resolvendo problemas. É muito natural isso hoje, né? E às vezes o cliente, ele, no meio de uma situação dessa, de uma reunião, ele está comprando um carro, está buscando uma cotação, enfim. É muito comum e natural isso hoje. Tem outra geração que está já tomando conta. E aí que é o time, né? Como é que essa geração vai ser atendida? O que ela quer, né? A ideia é a gente se profissionalizar para atender da melhor maneira possível como o cliente quer que seja atendido. Esse é o X da questão. Eu acho que quem conseguir abrir um portfólio para o cliente escolher qual a experiência que ele quer ter, esse vai sair na frente, com certeza. Porque tem os amantes que gostam do telefone, tem aqueles que gostam do relacionamento presencial, ainda é uma grande fatia também, mas tem aqueles que querem, enfim, resolver tudo através ali do WhatsApp, por exemplo, e resolver e ir na concessionária só para buscar o carro. Isso sem falar em outros produtos, né? Destinando a área de automóvel, né? Ainda está assim, ainda, né? Mas tem outros segmentos que, enfim... O cara faz tudo, né? Porque o automóvel tem que ter experiência, né? A experiência, isso justamente é muito importante. O brasileiro, ele adora o automóvel, né? Você pode ter tirado, sei lá, quantos carros zeros na sua vida, mas a experiência de você estar buscando um novo carro, um novo patrimônio, enfim, é um troféu pra gente. Aquela sensação, né? A sensação novo, que é única, né? De você estar comprando um produto novo, retirando ele da concessionária, recebendo os parabéns. Eu vejo como um troféu ainda na vida de muitas pessoas. Como é que mexe com os sentidos, não é? Acho que desde você quer mudar de fase na sua vida, sabe? Uma experiência. Poxa, mudei de fase, ganhei uma promoção, mudei de cidade, compra um carro novo. É um marco, é uma mudança, é um registro oficial que algo está mudando de maneira positiva na sua vida. Bacana. Imagina, falando sobre isso, né? E lógico que a gente não vai deixar de falar da nova Volkswagen, né? Que é vocês hoje, Revemar, uma nova operação, né? Eu particularmente até fui lá, já vi que... Você gostou lá da experiência que você teve lá com a gente? Já vi que tá diferente, né? Até o ponto, né? Tão pouco tempo já tem um pouquinho
ali acredito que já tem a tua mão ali já, né, pensando e fazendo um pouco disso que a gente está conversando aqui. A Volkswagen para o Grupo Revemar é uma marca muito especial, né? O Grupo Revemar, ele tem 42 anos do seu início, né? É um grupo ainda familiar, né? Um grupo que ele é capitaneado pelo o nosso presidente Winston Diamantino, junto com a sua irmã Priscila, né? Já aproveito, já até deixo o convite aqui, quando ele estiver aqui em Perfeito. Manaus. Se ele estiver ouvindo, né? Para trazê-lo aqui para a gente bater um papo. Com certeza eu acho que seria um prazer também para ele participar, né? Mas a marca número 1 do Grupo Revemar foi uma Volkswagen. O nome Revemar vem dessa história, onde começou na cidade de Marabá, no interior do Pará. A concessionária número 1 do Grupo Revemar é uma Volkswagen, né? Então tem toda uma atenção especial para essa marca, não deixando as outras, a importância das outras, que o grupo hoje tem uma representatividade muito forte, como Renault, Nissan, Peugeot, Citroën, né? Já na cidade aqui de Manaus, né? Outras marcas até em outros estados, em outras cidades, né? Mas a número 1 que a gente brinca, né? Que a gente fala, né? Nos bastidores, foi uma Volkswagen, né? Então a gente tem um cuidado muito importante para que essa operação seja uma operação diferenciada, né? Uma operação importante aqui num lugar tão importante, a população que a gente tem aqui, as riquezas que a gente tem aqui. Então, o Grupo Revemar ele quer deixar a sua marca, a sua representatividade de maneira muito sustentável aqui em Manaus. Qual a expectativa que vocês têm com a marca em Manaus? Imagina, ainda mais que é uma marca, como tu tá colocando, né? Que tem um carinho bastante. E a própria Volkswagen, ela vem passando por um novo momento, né? Bastante SUV, né? A Volkswagen teve um momento que ela tinha uma pegada muito conservadora, né? Uhum. Então, hoje, se você for analisar os produtos, o nicho que a gente tem no mercado hoje, em termos de tecnologia, a gente deu um salto, né, de 2016 para cá. Então, os últimos 6 anos da Volkswagen no Brasil, ela vem apresentando produtos muito modernos, muito tecnológicos e atendendo todos os nichos de maneira muito variada, né, para todos os gostos, né? Então, assim, é uma marca muito forte, com produtos de muita qualidade, que vem atendendo a expectativa de uma maneira muito forte hoje do público brasileiro. É um produto que entrega tecnologia, economia, potência, né? E um design diferenciado para o nosso mercado, né? Com produtos que são globais, não é um produto só para atender o público brasileiro, né? Então hoje, por exemplo, você tem produtos aqui hoje que atende o público mais exigente do mundo, público americano, enfim, né? Sem falar que o alemão ele não brinca em serviço, né? Eles são apaixonados por automóveis, né? Então tem um DNA muito forte, né? A montadora. Imagina. E a gente percebeu isso também nos últimos anos com a Nivus, T-Cross, né? Com a chegada e ocupando até mesmo que é tendência, né? Tendências do SUVs, o mercado pediu, o mercado consumidor, né? Caiu no gosto do brasileiro também, mundial, né? E o nosso produto teve uma aceitação muito boa também, né? É um produto bem direcionado, é um produto que está bem posicionado em questão de preço no mercado, é um produto que, apesar de ser uma plataforma de SUV, é um produto que entrega potência e economia, né? Você tem hoje tudo voltado para essa área ecológica, com baixa poluição, né? Então é um produto que ele entrega tudo isso que a gente gosta, tudo isso que a gente preserva, né? Ele tem uma eletrônica muito boa embarcada, né? Em relação ao Nivus, né? O T-Cross. A experiência hoje de um produto Volkswagen hoje, ela é diferenciada. Eu que já representei outras bandeiras, outras marcas, digo com propriedade que é diferenciada a experiência hoje a bordo de um produto Volkswagen. Não, isso é verdade. Tanto assim, que você entra no Volkswagen, você tem a experiência Volkswagen. Você sabe que aquilo é um Volkswagen, né? Tem a sua identidade. Tem essa identidade mesmo. Eu acho isso, assim, muito interessante quando você entra em outra marca e aí tu entra no Volkswagen, não importa qual que seja. O feeling é o mesmo, né? Eu acho isso muito legal. Essa questão da identidade da marca, né? E tem a ver com a nossa história, né? Vamos pensar em Brasil, de onde tudo começou,
né? Um produto que faz parte da história do público brasileiro. Né? Fusca. Você pode pegar ienes aí, Fusca, Passat, a própria Kombi, Variante, Santana, Quanto, enfim. Um produto de grande sucesso aí ao longo dos anos. Santana, eu lembrei que tinha um amigo meu que ele só comprava Santana. Ele adorava. Ah, o carro é fantástico, Ele adorava naquela época, ele adorava. Primeiro pela manutenção, né? Que ele já conhecia e só comprava Santana. Ele só parou porque realmente... espaço, potência, né? Era um... Ele saiu do Fusca para Santana. Nossa! Era isso que ele Imagina só comprava o impacto, Fusca, né? Fusca. Aí ele saiu para Santana. Pela confiança da marca, né? O cliente Volkswagen, ele confia na marca. Isso é uma situação que às vezes vem de pai para filho, que vem de avô. Faz parte, né? Faz parte, é um produto que tem credibilidade, tem confiança, né? Faz parte, tá na história do brasileiro. Imagina, tem alguns carros que são icônicos, né? Faz completamente, imagina. Desde o Fusca aí, Variante, Brasília, se o cara for colocar aí a quantidade de Volkswagen da década de 80 e 90, lógico, também em 2000 também teve alguns... Revolução, por exemplo, de 80 para 90, o Gol GTS, foi meu sonho de consumo. Tinha um amigo meu que tinha um GTS 0, que isso? Aquele vermelhinho eu achava lindo. Só uma carona que ele deu pra gente, poxa, mas eu fiquei badalado na cidade por muito tempo. Verdade, e da mesma época o GTI também eu achava ele. Que foi a primeira geração já com... Eu não lembro o nome da cor, mas era azul. Eu não sei o nome da cor, eu achava aquela cor, o GTI azul. Não sei o nome da cor. Também não recordo o nome da cor, né? Ele vinha em 2 camadas, né? A parte superior é um azul mais claro, a parte meados da porta outra. Dessa mesma época. Eu era bem gurizão nessa época aí. Tinham amigos, né? Na realidade era o cunhado de um vizinho meu, né? E o cara tinha um modelo desse, mas 0. Carro lindo, cara. Lindo. E é uma marca que eu particularmente eu acho que com cada família brasileira ela tem uma história, né? No mínimo fez parte, não tem como, né? O Fusca e a Kombi e o Gol também marcaram uma época, né? E como a gente estava falando de sentimento, de emoção, acho que isso é muito forte, né? Como tu tá recordando, só o fato dele ter me dado uma carona na época e tal, como que pode isso? Era épocas que era muito impactante esse conceito do carro, né? O que ele representava, né? Sempre foi muito forte isso, né? E assim, a minha infância foi sempre sonhando com um carro, né? Qual que era o meu maior sonho de infância? Era poder ter meu carro, poder dirigir, né? Então, eu vivi isso de uma maneira muito intensa, né? E como eu disse para vocês, eu venho de uma realidade onde eu nasci dentro de uma concessionária, né? Então, isso foi um sonho. Então, hoje, trabalhando em concessionária, representando um produto que eu já conheço da minha infância, é algo muito forte para mim, é algo que representa... Significa muito para ti, muito, né? bastante. Mas aproveitando, imagina, falando do hoje, né? Como é que tu vê esse produto e essa ligação do consumidor? Porque a tecnologia tá aí, né? O cara entra no carro, ele quer um carro cada vez mais tecnológico, com uma central multimídia melhor. Como é que tu viveu esses 2 momentos? Imagina, acabou de se recordar aí de lado, do vizinho, né? Cunhado, enfim. Como é que a tua percepção a respeito disso? Então, vem melhorando a experiência, né, a bordo dos automóveis de hoje, de maneira geral, né? Eu acho que todas as montadoras, elas evoluíram muito. Se você pegar os primórdios aí, né? Vamos analisar aqui o Fusca. Qual que era o acessório que o Fusca te entregava? Um retrovisor. Poxa, quero carro diferenciado, vem com o retrovisor do lado direito, né? Quebrar. Imagina isso? Não, hoje não. Hoje você seleciona vários itens, tanto de segurança quanto de entretenimento dentro do produto, enfim, né? E não, isso são todas que vêm nessa pegada, né? O público hoje exige isso, essa conectividade, né? A gente hoje está muito refém da conectividade. Se não tiver um Android Auto... Poxa, para chegar aqui, eu tô poucos dias em Manaus, né? Para chegar até aqui, imagina você viver sem um GPS, mas imagina você integrar o seu GPS numa tela de 10 polegadas,
né, a experiência que você tem ali, enfim, é diferente. É diferente. Você ter uma comunicação de som e áudio ali, enfim. Olha, um trânsito pesado igual tem em Manaus, cara, você a bordo de um produto que você tem todos esses mimos, cara, fica até mais perto, você nem se importa com o trânsito, você coloca ali uma sonorização bacana, um som gostoso, você vem curtindo, uma né? Música aí, uma música, um clássico, enfim, cara, a experiência ela se transforma, você nem lembra que você está ali no meio de um congestionamento, que às vezes aconteceu uma confusão ali à frente, enfim, pelo menos foi assim que eu cheguei até aqui. Não conheci o endereço aqui de vocês, né? Eu ando pelo GPS. E aí, já conhece a cidade? Já que tu tá pouco mais de 2 meses só. Não muito ainda. Não muito como eu gostaria. Ainda não andava muito pra cá, né? Não. Eu vou ter nessas oportunidades de conhecer um local ou outro. A gente vai... É uma cidade grande, né? É uma cidade grande. Muito grande. É uma comporta mais de 2 grande. milhões de pessoas aqui. Então, Sim, enfim. sim. O mercado, imagina. O mercado, não precisa nem dizer, eu acho que está entre as 10. Tem que dar uma olhadinha, eu acho que nos números, mas eu acredito que ainda está entre as 10 principais praças do país, não é? O Manaus, né? Acho que ainda está dentro das 10 principais praças. Não sei como é que fechou o último mês, mas quantidade de carros que tem na cidade. E eu pretendo colocar mais carros aqui na cidade. Melhor, né? Quero ajudar, né? Exatamente. O Marley, imagina, pouco tempo, né, de Revemar Volkswagen, né? Mas acredito que vocês já estejam preparando novidades, já a operação já está 100%, como é que está? Então, a operação ela começou na última semana, né? Nós já estamos atendendo, vendendo carros novos, né? Já está acontecendo algumas vendas já. E na próxima semana a gente começa a abrir o setor de pós-vendas, que é a área de revisão, enfim, aí a gente começa a operar 100%, né? Esse período de transição de uma bandeira para outro, do proprietário, ele tem algumas burocracias que são internas, né? Mas que se faz necessário, então a gente está respeitando todo esse rito, né? Mas eu acredito que a gente já está funilando aí, mas mês de agosto a gente está operando aí um pouco mais lento, mas setembro vai estar aí com um gás todo, com produto em estoque, a pronta entrega, enfim, operando a todo vapor, 100% a concessionária. Show de bola, imagina. Tá ainda azeitando a operação. Isso, nesse momento a gente até convida, né, quem puder dar a oportunidade de conhecer o nosso espaço, conhecer ali, muitos consultores vêm da empresa anterior, né, está conosco, né, e outros consultores que foram remanejados dentro do grupo, né, que gostariam de ter essa experiência com Volkswagen, né, então, enfim, por essa paixão, por já conhecer o nosso ritmo, né, a gente tem uma equipe grande para poder melhor atender esses clientes, né, então a gente convida, aproveitando o seu espaço aqui, a gente está aqui para convidar para ir conhecer a nova Revemar Volkswagen aqui, né? Estamos ali no endereço da Torquato, Tapajós ali, né? Na antiga Solimões, né? Estamos ali de braços abertos ali para atender vocês, apresentar as melhores condições de preços e experiência, né? Tanto para vocês como para seus familiares e amigos, né? Quem estiver nos assistindo aí, multiplique aí essa informação. É isso mesmo. Ali é do lado municipal, né? Municipal, exatamente. Vocês estão... Então, a operação ainda está terminando ali de estar 100%, né? Tu ainda está com o pós-venda ainda passando por alguns ajustes, né? Porque a área do pós-vendas, ela trabalha com garantias, né? Então, você tem um trâmite interno, né? Queira ou não queira, a Volkswagen é uma multinacional. Então, as diretrizes dela respondem para a matriz que... Certos requisitos. Isso, né? tem certos requisitos que tem que fluir, né? Documentação, enfim, porque não é um produto qualquer, né? Então, nós estamos num ajuste fino, né? A área de vendas já está 100% aberta, já vendendo e comercializando o produto normalmente, né? A gente está numa fase aí de aquisição de contemplar o estoque, nós temos esse período de logística, né? Mas a gente já tem muita coisa aí já a caminho, né? Já
nos próximos 10 dias, fisicamente a gente já tem produto. Eu acredito que não vai nem 10 dias não, fisicamente, né? Para que tenha produto. Mas a gente já está fazendo já interações, vendas, né? O cliente manauara, ele já conhece como funciona esse ritmo de maneira normal, né? Então, enfim. E já aceita, né? Também, né? Ele sabe exatamente, né? Mas assim, a gente vai trabalhar com estoque muito grande, muito superior ao que se tratava antes, né? Para que você possa ter uma opção à pronta entrega de imediato, né? E nas vendas especiais, que é a venda direta, né? A gente tem grandes representantes lá também para poder melhor atender esse cliente profissional, esse cliente que exige aí um atendimento diferenciado, né? É um bom desafio, né? Imagina, um desafio que tu pegou em 2 meses, é um bom desafio, tá numa marca de volume, posso dizer assim, né? Tipo assim, é um sonho trabalhar e representar a marca, né? Graças a Deus e a confiança que os representantes aí, a diretoria do Grupo Revemar está depositando no trabalho da gente. Pretendo realizar um bom trabalho, está pautado e embasado no que eu comuniquei aqui agora para vocês, né? Mas é um sonho, né? Então, não é algo que eu quero fazer de qualquer jeito, né? Enfim, eu quero representar a bandeira Revemar, a bandeira Volkswagen. É bacana para ti, né? Imagina como a gente estava falando, é um momento de uma nova Volkswagen, de produtos diferentes, né? Taos, Nivus, né? Que já está aí no mercado, T-Cross, imagina. Pode-se dizer que eu estou no melhor momento, né? Exatamente, está no melhor momento, daqui a pouco possivelmente vai ter lançamento. Produto, né? que não tem rejeição, né? Você pode escolher o nosso portfólio, que é um portfólio que não tem rejeição, problemas críticos em cima de um produto. Não existe isso, né? É um produto que tem uma grande aceitação a nível nacional. Imagina, e daqui a pouco tu também possivelmente já vai ter novidade, né? Lançamentos vindo por aí que a gente sabe muito bem. Que tu não pode falar, mas vamos aguardar, né? A gente sabe muito bem. Vamos aguardar, mas vem novidade, né? Vem novidades por aí, enfim. A Volkswagen está sempre aí inovando, né? No momento certo a gente faz os anúncios, né? Porque pode ser que mude alguma estratégia da montadora, né? Então, a gente só é aconselhável que a gente revele algumas observações quando está oficialmente. Não, vai ter, não vai ter, enfim, né? E como a montadora também, imagina, nesses últimos tempos, ela apostou 3 cilindros, motor turbo, como teve bastante mudança, né? Você pode ver que a Volkswagen ela saiu na frente, né, nessa questão de tecnologia dos carros turbo, né? Downsize, né? A gente saiu na frente, né? Ousou, né? Já tem uma experiência muito forte ao longo dos anos, né? Quem é que não conhece o motor AP, né? Então a gente tem uma tecnologia muito forte, né? Então ela foi aprimorada, né? E eu acredito que a gente está no nosso melhor momento. Acho que foi um dos primeiros, né? Acho que foi uma das primeiras montadoras que eu acho que apostou mais forte, né? Foi. Em downsize assim com 3 cilindros turbo, né? Foi um produto que entrega um desempenho fantástico, economia, motor mais ecológico, né? Enfim, você polui menos. Aí, na verdade, assim, foi uma das primeiras a apostar, né? E como deu certo, as outras seguiram atrás. E para ti, o consumidor, tu acha que o consumidor ele já tem essa percepção assim, que é 1.0, mas isso aqui é 1.0 completamente diferente de 1.0 de 6, 7 anos atrás? Eu vejo sim. Eu acho que antes tinha um preconceito grande, né? Quem buscava potência tinha um preconceito de carros 1.0, né? Mas quem tem ou teve um up sabe que... Isso é verdade. Assim... como a gente trabalha aqui, o carro anda muito, o carro de externo, tu vê a diferença, tu sente. Então, quando o público sente, ele já perde, né? Ele já, vamos dizer assim, o preconceito, né? Ele nem pensa mais, é 1.0, ele quer saber o que é entregue a ele. Com o custo da gasolina como esteve, imagina só, você ter um produto que te entrega um bom desempenho, com economia, justamente, né? Quando bate no bolso. O cliente hoje, com os meios digitais, ele tem a comprovação da informação, ele está mais munido da informação, né? Vamos colocar aí, o T-Cross, né? Eu acho que logo no início assustava, imagina, o carro
128 cavalos, se eu não me engano. 128 cavalos, motor turbo 1.0. Como é que pode, né? Carro SUV Que turbo. te entrega potência com 1.5 de torque, né? Então, quer dizer, você mal acelerou, ele está na potência máxima, né? Essa curva, né? Porque tem muitos aí que trabalham com a tecnologia turbo, mas ele vai te entregar uma força maior com 3.500, 4.000 RPM, né? Então, você ainda está forçando muito o motor, né? No motor Volkswagen, ele te auxilia em baixa rotação, ele te entregar o que você precisa. Isso te entrega segurança também, né? Por que você precisa de potência em alguns momentos, né? Na arrancada, te entrega segurança, fazer uma ultrapassagem, né? Isso é verdade. Uma mudança de faixa, principalmente aqui em Manaus, né? Que às vezes você tem que ser ágil, né? Com o trânsito, vai fazer uma conversão ali na esquina. É um negócio. E o trânsito, eu já vi que o trânsito chocou aqui, né? Já vi que o trânsito. Marley Eu tô me adaptando, né? Tô me adaptando. É porque ele não anda lá pela Zona Leste. Aí tu vai ver o que é o. Mais confuso ainda. Ali é guerra, mano. Ali é guerra mesmo. Aqui é tranquilo. Então eu vou preparar. Então quando eu tiver na aqui, Zona Leste ali, os amarelinhos. Vem que nem doido, cortando. Aí ele vai de... Aí tu vai ver o que é trânsito. Mas é interessante isso, né? Porque eu mesmo num bate-papo com um lojista, ele falando assim, cara, como é que ainda alguns mais antigos, mais novos não, os mais novos entendem muito facilmente o downsize, como é que é o poder dessa tecnologia de ter reduzido o tamanho do motor e ter uma entrega muito maior com o turbo e a economia, né? Que, pô, sem Isso economia hoje... Faz a diferença. Você tá num carro que é mais potente e faz 13, 15 km por litro, né? E aí você tem um outro carro que teoricamente tem um motor maior, é menos potente e gasta muito mais. Dói no bolso, né? Aí o que o cara sente, o feeling que ele tem, por exemplo, na arrancada, ou então no dia a dia, ele já tem esse feeling de o carro ser melhor, né? A entrega é melhor. E aí quando bate no bolso, com a gasolina do jeito que tá. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Aí então... de repente ele aceita. Ele simplesmente aceita isso, entendeu? Os mais antigos, que são mais difíceis. Aprende rápido. Isso. A galera aprende rápido. A dor... Como que dizem, são conceitos, é mudança de conceito, né? Então, os mais antigos ainda têm, assim, talvez uma certa restrição, mas pelo nível de informação como ela está sendo propagada e muitas montadoras também já partindo para esse lado, né? De experiência, remete a ele ter essa experiência, né? Enfim, como que ele vai criticar se ele não tem a experiência, né? Ele tem que ter essa experiência. E quem está usando... está tendo uma grande satisfação, né? Uma grande satisfação. O produto é um produto sustentável, um produto durável, um produto que tem qualidade, né? Enfim, eu sou suspeito para poder defender dessa forma, né? Mas eu me sinto muito à vontade para poder falar do produto, porque quando eu defendia outras marcas, a gente sentia uma grande dificuldade com outros produtos para quebrar essa barreira, né? E como é interessante tu falando isso, estou pensando até no início da nossa conversa que tu falou sobre transparência, né? Acho que aí eu te pergunto se tu concorda que hoje o vendedor ele pode de maneira a construir, né? Meu produto é isso aqui, o produto do meu concorrente é isso aqui, isso aí vai ajudar na hora da venda? Com certeza, né? Com certeza, né? Quando você tem um produto que remete confiança, você não precisa enganar ninguém. Só precisa que o cliente confie em ter, entregar essa confiança, em ter a experiência, né? E quando você tem uma situação que várias pessoas já passou por essa experiência e está feliz e está satisfeito, enfim, isso ajuda muito a vida do consultor, né? Ele não tem que inventar, ele não tem que mentir, né? Ele só tem que achar o cliente que queira ter essa experiência, que dê essa oportunidade para que a gente possa levar ele para essa experiência e ele vai ter a percepção, o próprio cliente vai ter a percepção se é o melhor para ele. Mas eu concordo total, imagina, tu tá
tá colocando, tua colocação também acho que faz total sentido. Não tem como hoje não construir uma relação de confiança, ainda mais em vendas, né? Eu não consigo hoje mentir para você a respeito de um produto, se ele é bom ou se ele é ruim. Pelo nível de informação hoje que o cliente tem em vários segmentos, sim, você vai perceber. Então, sim, hoje, na realidade, você tem que entregar transparência e qualidade. E tentar surpreender o cliente desta forma. Diferente disso, o cliente não vai mais nesse negócio de historinha. Não, ele tem muita informação. Ele tem muita informação. Então, eu acho que qualquer pessoa que queira sobreviver na área de vendas, ele tem que ter transparência. É isso. E representar um produto de qualidade. Show de bola, o Marley. O Marley. Tu ia perguntar, Pablo? Não. Tranquilo. Marley, incrivelmente, o tempo voou a gente conversando aqui. Eu sei que tinha muita coisa para falar. Tu passou por várias marcas. Se fosse parar para pensar ali em uma hora, o que a gente poderia conversar? Felizmente, o podcast aqui é um bate-papo bem rápido mesmo. Muito mais saber da nova Volkswagen, né, que a Revemar está iniciando a operação há pouco tempo, há 2 meses, não é isso? 2 meses entre aspas, né? Porque está basicamente, eu até digo menos tempo, né? Por conta dos ajustes, da transição, sabe que muita coisa... A operação ela começou um pouco mais tempo, né, nos bastidores, né? Mas pode-se dizer que aberto 100% a gente está uma semana, né? Uma semana a nova Revemar, a Revemar Volkswagen em Manaus, basicamente uma semana que a gente está operando de maneira oficial pela fábrica. Show de bola. Peço para te fazer as tuas considerações finais, pois o tempo voou. Que legal, realmente, ainda... Uma horinha passou rápido. Fiquei realmente muito à vontade aqui com vocês, eu quero agradecer aí pelo convite, né? A gente que agradece. Espero ter contribuído alguma coisa aqui com o programa, com os ouvintes, com quem acompanha, segue vocês aí, né? Enfim, as considerações finais é que venha, né, ter essa experiência na Revemar, venha nos conhecer, dê essa oportunidade pra gente, né? Que eu tenho certeza que a gente vai fazer o possível para entregar a melhor experiência das suas vidas na área de automóveis. Show de bola, o Marley. Obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar com a gente um pouco aí do teu conhecimento, bater um papo, trocar, contar aí um pouco da tua história, né? No início ali da tua trajetória. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Só na Toyolex você encontra Yaris com câmbio automático e a partir de R$ 89.990 e Hilux diesel a partir de R$ 229.990 à vista. Aproveite com bônus em acessórios e emplacamentos incluso, e você ainda conta com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. As ofertas são válidas até 31 de agosto. Liga no 3621 4006 3621 4006 e conquiste o carro dos seus sonhos, Toyota e Toyolex. Agora, para você que está à procura, né, de um consórcio, consórcio Toyota ficou mais simples e rápido, e na compra do seu Toyota você ainda ganha 1% do cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Para maiores informações, basta ir ali na Toyolex, na Avenida Constantino Neri, ou mandar um WhatsApp no 981 18 03 90. E vou deixar um recado aqui para você que tenha sido abordado em uma blitz da Lei Seca e tenha sido constatado que você estava dirigindo sob influência de álcool. Você tem alguns problemas para resolver, meu amigo, que não se limitam ao pagamento do valor da multa, que chega a quase R$3.000. Além da multa, outro problema que o motorista pego no bafômetro terá que enfrentar é a suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 12 meses. Então comece pelo seu direito à defesa e pelo motivo que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isto está na nossa Constituição Federal. Converse com Dabella Despachante para analisar o seu caso. A consulta é grátis, hein? Pelo WhatsApp, pelo 995 19 49 14 995 19 49 14. Dabella Despachante, siga sempre a melhor direção. E tem um aviso, hein?
Aquele cliente que fechar o serviço vai ganhar 10% de desconto. E agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga o nosso perfil nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro. Deixe aí o seu comentário aí no nosso podcast. Com transmissão e operação de áudio de Anderson Silva e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo. Valeu! Falou. ZLZN, a cara do povo. A rádio ZLZN rompeu as barreiras da internet e agora está na FM, com a rádio Logos FM 87.9 em Manaus e Rádio Palmeira 102.1 em Manacapuru. Mais 2 opções